Olá, boa tarde. Aqui é a professora Cássia. Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Na semana passada, nós estudamos sobre meteorologia, que é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos e suas variações. Hoje, especificamente, iremos estudar sobre a temperatura. Os meteorologistas, eles obtêm informações e analisam dados obtidos por diversos instrumentos, como, por exemplo, o termômetro. O termômetro, ele é o instrumento que mede a temperatura, tanto a temperatura corporal como a temperatura ambiente. Os termômetros são feitos, de modo geral, de um fino tubo de vidro preenchido por um líquido. Geralmente é o mercúrio, pode ser álcool também. É um líquido colorido para facilitar a visualização. Quanto mais aquecido, mais o líquido se expande. Você pode ver em um termômetro clínico, esse que é usado em hospitais e nas residências para medir a temperatura do corpo humano. Você vê que o mercúrio está lá embaixo. Quando a pessoa está com febre, ou seja, com 37,8 graus para cima, esse mercúrio, esse líquido vai se expandir até aquela quantidade de graus. E você vai visualizar onde ele parar, vai ser a temperatura corporal naquele momento. Ele é chamado de termômetro de máxima, pois indica somente a maior temperatura a que esteve exposto. Para medir a temperatura do ambiente, é necessário o termômetro de máxima e mínima, pois nós precisamos saber a temperatura máxima e a temperatura mínima num período de 24 horas, certo? Então, o termômetro de máxima e de mínima é esse aí na página 119, à direita. O marcador do tubo da direita indica a maior temperatura e o da esquerda a menor temperatura durante determinado período, geralmente um período de 24 horas, de um dia. Esse da esquerda é o termômetro clínico ou termômetro de massa, que não é usado em meteorologia, ele é usado para medir a temperatura em hospitais, clínicas e em residências também. Existem outros termômetros já mais avançados, termômetros digitais. Inclusive, esse clínico dificilmente é encontrado agora em farmácias para ser vendido por conta do mercúrio, que com facilidade o termômetro quebrava porque era de vidro e o mercúrio é tóxico. Então, agora nós podemos encontrar em farmácias o termômetro digital, certo? Alguns são até descartáveis, outros não, e até inseridos em outros objetos, como em chupetas de bebê, para medir a temperatura de crianças bem pequenas, certo?